Hoje, a técnica de hidroterapia, a gente vai ver mais especificamente a técnica de Hyluick. Hyluick foi criado por James Macmillan por volta de 1950. É um método de natação para pessoas com necessidades especiais. Então, James Macmillan, ele criou esse método tendo um pensamento para as crianças com necessidades especiais. Ele se baseou o conceito nos seus conhecimentos sobre fluidos mecânicos e somou isso a conceitos teóricos e observações realizadas com as reações do corpo humano no ambiente aquático. Então, ele passou a observar quais são as interações que o corpo humano faz no ambiente aquático e passou a desenvolver isso. Através desses pensamentos, ele criou a técnica de Hyluick. Essa combinação de fluidos mecânicos com respostas neurobiológicas do corpo condiziam com a sequência de aprendizado sensório e motor chamado programa de 10 pontos. Então, esse programa é constituído de 10 pontos, dividido entre o ajuste mental, restauração do equilíbrio, tem uma fase de inibição e uma fase de facilitação. Dentro desse programa de 10 pontos, no que tange o ajuste mental, esse ajustamento mental é o fato, né, de acostumar-se com o ambiente aquático. Então, a criança, no início, ela pode ficar muito arredia, ela pode ficar muito com medo da água. Tem criança que chora ao ver uma piscina, tem criança que acha que vai estar muito fria. Então, esse ajustamento mental é justamente para a criança entender que existe uma piscina, para ela entender que temperatura que essa piscina está. Ela vai entender, ela vai começar a ter a noção de toda a dimensão da piscina. Ela vai entender que tem objetos flutuando ali nesse ambiente aquático. Então, gente, esse ajustamento mental é o momento em que a criança ele vai perder o medo da água. No desprendimento, o próprio nome já diz, desprendimento. Então, o paciente vai ter o quê? O desprendimento do terapeuta. A criança vai começar a ter um pouquinho mais de liberdade. Crianças muito pequenininhas que ficam no colo do terapeuta. Pode, por exemplo, fazer pequenos movimentos só com apoio de mão. Restauração do equilíbrio. Dentro do restauração de equilíbrio, nós temos o controle de rotação sagital, o controle de rotação transversal, o controle de rotação longitudinal e as rotações combinadas. Você começa com uma e termina com outra. A rotação sagital é dentro do plano sagital mesmo, né? De flexão e extensão de tronco. As rotações transversal ou longitudinal, né? As duas estão aqui, são rotações de rotação de tronco, rotação para um lado e rotação para o outro. E o que faltou aqui são as inclinações, né, no plano frontal, que a pessoa pode inclinar para um lado, inclinar para o outro e trabalhar essa musculatura de inclinação lateral dos dois troncos, do tronco. E a rotação combinada você faz uma flexão de tronco e lá na frente você faz uma rotação e retorna com a flexão de tronco. Ou você pode ir com a flexão e retornar com uma extensão, só no plano sagital. E depois tem uma fase de inibição. O que eu quero? A próprio nome já diz, né? Inibição, inibir. O que eu quero? Eu quero inibir alguns movimentos estereotipados. Vamos supor que eu esteja atendendo um paciente com paralisia cerebral. O paciente com paralisia cerebral, ele tem, às vezes, alguns movimentos estereotipados. Então, eu inibo esses movimentos estereotipados e facilito o que eu realmente quero fazer com que ele faça depois. Dentro desse processo de inibição, eu trabalho equilíbrio estático, deslizamento turbulento e, por último, eu tenho a facilitação. Dentro do processo de facilitação, eu tenho uma progressão simples, né, que ele começa muito dependente, começa com apoios muito proximais, depois os apoios vão ficando cada vez mais distais, até chegar na mão, e a partir daí a criança passa a nadar, passa a se desenvolver por ela sozinha,
meios de... Ela não vai nadar, né? Ela não vai receber nesse momento técnicas de natação, mas ela pode ela pode ficar na piscina flutuando, ela pode ficar na piscina nadando, que a gente chamava, né, antigamente de natação cachorrinho. Ela pode aprender a se deslocar na piscina somente batendo os braços e a perna. Ela vai aprender meios de praticamente de não se afogar na água se por acaso ela estiver nadando sozinha. Não é uma natação propriamente dito que a gente fala. Então a criança não vai aprender o nadar de crawl, nadar de costas, nadar borboleta, não vai aprender nada disso. Ela só vai aprender meios para ela não afundar na água. E aí ela começa a fazer os quê? Os movimentos básicos de natação, que é exatamente o que eu falei. Ela vai começar a aprender a flutuação, aprender a bater o braço, aprender a bater a perna como meio para se deslocar dentro da piscina. Do 11º ponto em diante, não é interessante para os fisioterapeutas, é o que eu estava falando para vocês, pois são relacionados à natação e utilizados por educadores físicos, né? Os educadores físicos que são os melhores profissionais para poder ensinar natação. Podemos trabalhar com esse método também formando grupos de jogos e brincadeiras, introduzindo ritmo e música durante as atividades. Então, nem sempre a gente vai trabalhar individualmente com o paciente, a gente também pode criar, a partir desse programa básico de atendimento, existem mais de 1000 tipos de brincadeiras e jogos para criança utilizando esses métodos de Hailuí. O que vier na cabeça de vocês já deve existir, por exemplo. Então, assim, vão brincar de aquela brincadeira da cadeira, né, que a gente brinca fora da água, vou fazer ela dentro da piscina. As crianças vão rodando em volta do terapeuta, quando a música acabar, para, e aí cada criança tem que buscar um terapeuta novo, como se fosse a cadeira, entendeu? Ou começa-se uma música, na hora que parar, a criança tem que buscar um terapeuta novo e o terapeuta sai de repente, ficando só uma criança sem terapeuta. Por aí vai, entendeu? Então tem vários tipos de jogos, tem jogo com bola, vários. Você pode jogar um objeto que afunda para a criança mergulhar lá embaixo da piscina e buscar um objeto que afunda. Você pode colocar um objeto que boia e que afunda, mais ou menos posicionado na mesma direção. Ele pega o objeto que boia primeiro, depois mergulha, pega o que afunda e volta, ou ao contrário, por aí vai. Gente, tem milhares de brincadeiras e jogos que pode ser utilizada a técnica de Hailuí. O tratamento em grupo incentiva a competição, o desprendimento, o aprender a ganhar e o aprender a perder. Utiliza a imaginação e oferece prazer para as pessoas que estão brincando e jogando. Entrada e saída na piscina. A entrada. O terapeuta entra sempre primeiro que o paciente na piscina. Então o terapeuta entra, se for bebê, pega o bebê da mão da mãe ou da cuidadora que estiver cuidando. Se for paciente que já tem algum certo tipo de controle de tronco, que já senta, o paciente senta na borda da piscina e o terapeuta, a partir da borda da piscina, pega o paciente, né, coloca para dentro da piscina. E aí, nesse processo de ter o controle de ficar sentado, o terapeuta vai desde criança até adulto nesse processo de colocar para dentro da piscina, tá, gente? Com problema neurológico. É lógico que criança que anda e paciente que anda, eles vão entrar pela escada ou vão entrar pela rampa igual a todo mundo, tá? Então vamos lá. A criança senta na borda da piscina, é orientada a colocar as mãos no ombro do terapeuta. Então a criança senta na borda da piscina, coloca as duas mãos no ombro do terapeuta. Uma vez dentro da piscina, inicia-se e o terapeuta dá o apoio necessário para a criança ou para o adolescente, vai por trás da região da axila e escápula, dá o suporte e traz a criança para dentro da piscina. Uma vez dentro da piscina, inicia-se uma atividade com a criança para distrair. Normalmente, a gente orienta começar
com a criança de costa para a área total da piscina. Então a gente coloca a criança de frente para a gente e a gente de costa para a parede da piscina, para a criança ver que tem a parede próxima dela e não ver toda aquela imensidão da piscina grandona, para poder a criança não ficar com medo. Nesse meio ambiente, você vai trabalhar com os brinquedos que as crianças gostam de brincar. Para sair da piscina, a saída por cima da borda deve ser desenvolvida de tal maneira que a independência da criança seja ajudada. A princípio, por exemplo, se for bebê, você vai entregar o bebê para o cuidador ou para a mãe. Se for uma criança mais grandinha, de 5, 6 anos, você vai sentar a criança na borda da piscina, o terapeuta ou ajudante que tiver em volta, mãe ou pai, vai botar a criança de pé, ou vai pegar, vai botar na cadeira, se for uma criança que não consegue andar ainda. Mas até a técnica dos 10 pontos, a nossa intenção é fazer o quê? Ajudar as crianças a saírem da piscina sozinho, como a gente costuma sair mesmo. Abraça a borda da piscina, coloca o joelho para fora da borda da piscina e aí ela consegue se projetar para fora da piscina sozinha. Então a criança, o intuito é ela chegar nesse ponto de conseguir sair da piscina sozinha, tá bom? Depois que a criança está dentro da piscina, a gente começa um controle respiratório. A pessoa é instruída a soprar, isso é muito importante, tá, gente? A criança, primeira coisa que ela aprende dentro da piscina no processo de Heimlich é aprender a soprar. Soprar quando? Ela aprende a soprar todas as vezes que a água se aproxima da sua face. Queixo, pescoço, queixo. Então, aproximou da face a água, a criança deve aprender a soprar. Por quê, professor? Quando a criança sopra, a água não entra na boca. Então, isso evita o quê? Que a criança fique engolindo água durante o tratamento. E a água da piscina, né, gente, pode, dependendo da quantidade, pode provocar diarreia, pode provocar mal-estar, pode provocar gases, né, distúrbios abdominais. Então, não é bom que a criança, mesmo sabendo que a água da piscina é limpa, quando a gente trata criança, a piscina é mais especial, né, especialmente tratada, e a gente deve ter algum certo cuidado. Então, isso precisa tornar-se uma habilidade automática da criança. Como é que a gente adquire uma habilidade automática, gente? Por exemplo, escovar dente é automático, caminhar, andar é automático. Então, nós realizamos no nosso dia a dia alguns processos são automáticos. Então, como é que a gente torna uma habilidade automática? Quando você começa a fazer aquilo ali várias vezes. Você repete, até aquilo ali se tornar uma modalidade automática para a criança. Então, aproximou a água da face, sopra. Aproximou a água da face, sopra. Vai repetindo isso tantas vezes que vai se tornar automático para a criança. E a criança vai aprender a soprar, mesmo que ela afunde na piscina. Quando ela está soprando, a água com certeza não está entrando, né, gente? Quando nós soltamos o ar pela boca no fundo da piscina, a água não entra. Equipamento de proteção. Na técnica de Heimlich, nós não usamos equipamento de proteção nenhum. Não usamos nada. A única coisa que a criança tem como suporte é o terapeuta. Então, dentro desses programas de 10 pontos, o primeiro é o ajuste mental. A cobra é experimentando todo o processo da piscina e nessa cobrinha a pessoa vai fazendo, quando faz curva para a direita, o tronco e a cabeça vai para a direita. Quando faz para a esquerda, tronco e cabeça vai para a esquerda. E aí a pessoa vai experimentando controle de cabeça, controle de tronco e facilitando todos os movimentos. Quando nós estamos com a criança, nós vamos fazendo isso também. A gente coloca a criança para frente para ela fazer flexão, coloca a criança para trás para fazer extensão. E aí ela vai criando
tensão cabeça, pescoço para criar controle. Quando a gente cria controle de cabeça e tronco, a gente está capacitado a desenvolver outras habilidades. Desprendimento na forma de círculo, ó, todo mundo aqui consegue ficar em pé, sozinho na água, aumentam e a independência. Então, quando a pessoa está aqui, ó, sozinho, ela consegue ficar sozinha, ela consegue fazer os movimentos sozinha e ela consegue ter uma independência na água. Se fosse criança, a gente começa segurando na escápula, como eu falei, do jeito que a gente coloca ela para dentro da piscina. Depois a gente segura no ombro, depois segura no cotovelo, depois segura na mão, nas duas, depois segura em uma mão só. E aí ela vai criando independência por si só. O desprendimento aqui também, terapeuta andando com apoio somente de mão e antebraço do paciente, ó, mão e antebraço do paciente, ocorre, está andando de bicicleta. Aqui a gente pede ao paciente para poder fazer flexão e extensão da perna, como se estivesse andando de bicicleta. E por que é um desprendimento? Porque aqui o terapeuta está atrás, está sem contato com os olhos do paciente. Então, aqui tem, se fosse criança, né? Aqui tem toda a imensidão da água sozinha e a criança tem aquela sensação. Mesmo com o terapeuta atrás, ela falou assim, eu estou sozinha, eu estou aberto para a piscina. Entendeu? Controle de rotação sagital. Nesse caso aqui, ó, ela está fazendo, mas ela faz aqui, ó, sagital para frente e para trás, inclinação para um lado e para o outro, as rotações para a direita e as rotações para a esquerda. Então, nesse caso aqui, ela está fazendo, começa a fazer uma inclinação lateral, direita e esquerda. Aqui, uma rotação transversal, né? Ela está rodando, mas ela tá a transversal junto com uma sagital, junto com a flexão e extensão, e as rotações longitudinais, né? Aqui ela vai trabalhar mais rotação de tronco longitudinal para manter um alinhamento e importância do controle respiratório. Vocês, deixa eu apagar aqui, vocês estão vendo que quando a água encosta na face, ela está soprando e em volta da boca dela que tem borbolinha. Rotação longitudinal, ó, demonstração. Então, a gente pode treinar com o nosso paciente as rotações tanto para a direita quanto para a esquerda aqui, mesmo no colo do terapeuta. Equilíbrio e quietude, também a gente aprende, né, a flutuar e ficar em equilíbrio e quietude. Nessa posição, um paciente neurológico, se ele tiver mais espacidade em um hemicorpo, o hemicorpo mais espástico tende a rodar para o lado mais espástico, porque o lado mais espástico ele tende a ter mais massa magra. Então, o paciente tende a rodar para o lado que está mais espástico tende a afundar. E o importante é que nessa quietude, a pessoa consiga manter um alinhamento do quadril, um alinhamento do símbolo escapular e um alinhamento da cabeça. E aí, dentro desse processo, nós podemos fazer atividades em grupos, brincadeiras de mais numerosas puder. Todas as brincadeiras de criança no solo a gente pode trazer para a piscina e desenvolver a técnica normalmente.